paz do Senhor, meus irmãos. Deus é bom o tempo todo. Eu vou compartilhar com vocês o versículo que o Senhor falou comigo sobre a cura da Isabela. E nós nos apegamos nessa palavra. Era o que confortava os nossos corações. Está em Gênesis 26, versículo 18 e diante. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu o mesmo nome que já o seu pai lhe havia posto. Cavavam os servos de Isaque no vale de Acharão um poço de águas nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Glória a Deus. Meus amados, teve um dia que eu estava conversando com a Neide a respeito da situação da Isabela. Estava no celular e eu vi nitidamente o Espírito Santo falar comigo assim: eu vou desobstruir o poço. Foi uma voz audível. E eu conversando com a Neide, eu falei: Neide, eu estou ouvindo uma voz que o Senhor vai desobstruir o poço. Aí ela falou: o que você está falando? Eu falei: eu estou ouvindo essa voz. Eu não estou bem entendendo, Neide, mas está lá no Velho Testamento. Está lá no Velho Testamento. Mas Deus está falando que vai curar Isabela. Aí glória a Deus, eu falei: Deus vai curar Isabela. Aí, meus irmãos, eu conversando com a Neide, o que o Espírito Santo, conforme eu estava conversando com a Neide, o Espírito Santo deu discernimento dessa voz. Porque a Isabela tinha hidrocefalia, ela usava válvula. E o procedimento que o doutor Benício fez foi o quê? Ele fez um orifício. Para quê? Para que a Isabela não usasse mais válvula. Para quem não entende, orifício é tipo assim um buraquinho, só para entender. O nosso cérebro, ele circula água. Mas a Isabela não circulava água, por isso que ela colocou a válvula para filtrar a água do cérebro. Então, quando o doutor Benício, que foi um anjo do Senhor, fez esse orifício, veio o quê? A hemorragia. Veio o inimigo e entulhou o poço. Por isso que o Espírito Santo falou: eu vou desentulhar o poço. E aí o que acontece? Aí foi todo o problema que nós tivemos, que creio que todos sabem. E eu tive essa certeza, e quando eu terminei de falar com a Neide, eu fui orar. E fui pedir: Espírito Santo de Deus, revela para mim o que é desentulhar a poça, porque eu não estou entendendo. E nisso eu peguei a Bíblia. Quando eu peguei a Bíblia, o Senhor foi me falar na passagem de Isaque. Isaque, ele desentulhou o poço e ali fluiu água cristalina. E o Espírito Santo falou para mim: eu vou desentulhar o poço e irá sair água cristalina. Aleluia! E eu me apeguei nessa palavra e eu falei: Sinéia, Deus vai curar a Isabela. E contei para ela essa palavra que o Espírito Santo falou. E ele confortou o nosso coração. Mas quando Deus dá a palavra, a gente toma posse, mas depois vem tantos desafios. Aí a Isabela pegou Covid e foi totalmente contra aquilo que Deus falou. Eu falei: meu Deus, Isabela sofrendo. E eu falei: Isabela agora vai morrer. E eu esqueci da promessa. Quantas vezes Deus nos dá uma promessa, a luta é tão grande, a gente esquece.
Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus manda dizer para mim e para você: aquilo que Ele prometeu na tua vida, Ele irá cumprir. Amém, igreja? A Isabela é algo sobrenatural. A Isabela, Deus falou comigo de uma maneira sobrenatural: eu irei usar essa menina como um profeta nessa terra. A Isabela será uma missionária para as nações. Essa foi a palavra que Deus, por isso que o inimigo tentou. E muitas vezes o inimigo levanta na tua vida apenas para tentar, porque ele vai cair para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E nós passamos muita dificuldade, muita luta. E tem muitas coisas que eu poderia compartilhar com vocês, mas o tempo é muito pouco. Mas teve muitas... Deus me levantou, nenhum momento eu duvido que Deus me levantou como uma guerreira para interceder pela vida da Isabela. Eu começava a orar, eu sentia uma cobertura espiritual tão grande. Eu entrava na dimensão espiritual e começava a ministrar vida sobre a vida da Isabela. E Deus me revestiu do poder, da glória dele de maneira sobrenatural. E Deus falava comigo: fala para minha serva. E eu imediatamente, Deus revelava para mim, e eu ministrava na vida da Cineia. Cineia, Deus mandou dizer isso. Ela falou: Lalá, e hoje eu pensei nisso. Tudo que Deus me usava, me mostrava, eu ligava para a Cineia. Teve um dia que o Senhor falou assim: eu estou trabalhando nas estruturas. Eu falei: meu Deus. Aí liguei para a Cineia e falei: Cineia, Deus falou que está trabalhando nas estruturas. Nós estamos numa época, irmãos, que o Espírito Santo tem incomodado muito a mim. Nós temos que sair da religiosidade. Nós precisamos ter experiência com esse Deus Altíssimo. A intimidade é para aqueles que o buscam. Quanto mais você busca, o Espírito Santo vai se revelando. E esse Deus, ele é o Deus sobrenatural. Eu tive experiência de um dia da Isabela passando mal com febre. Essa febre não cedia. A Cineia ligou para mim e falou: Lalai, a Isabela não está cedendo. A Isabela, e ela colocou no vídeo. Meu coração partiu, porque a Isabela estava gritando de dor e vomitando em febre. Lalai, ora pela Isabela. Falei: Cineia, daqui a pouco eu vou orar. Entrei no meu quarto e comecei a orar. Irmãos, 15 minutos de oração. E eu repreendendo espírito de enfermidade, febre. Menos de 15 minutos, a Cineia falou: a febre cedeu. Oh, aleluia! E quando deu mais ou menos 7 horas, que foi o dia de apresentação do João Miguel, quando eu olhei, a Isabela estava no WhatsApp, tinha comido, porque ela não tinha comido o dia. E a Isabela tinha jantado, comeu a comida toda. E a Isabela não estava parecendo aquela menina que exatamente 5 horas da tarde estava passando mal. O poder da oração. Nós devemos crer nesse Deus maravilhoso, porque Ele ouve as nossas orações. Amém, igreja? Muitas vezes a gente acha: eu estou orando, Deus não está ouvindo. Ele está ouvindo sim. Mas Deus, Ele tem um momento certo e a hora certa de agir. Porque agindo Deus, quem impedirá? Quando o Senhor falou comigo, mexendo na estrutura, a Cineia falou assim: Lalai, Deus está fazendo algo grande na nossa casa, nas nossas vidas, porque nada é por acaso, que Deus permitiu nós passarmos por isso. Meus amados, eu falo, essa situação da Isabela me fortaleceu. Eu não sou a mesma. Hoje eu sei a quem eu tenho crido. Você consegue ficar sem dinheiro, várias situações da sua vida, mas quando afeta a saúde, alguém que você ama te desestrutura totalmente. E é só Deus para fortalecer. É Ele que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu citava esse versículo o tempo todo. A palavra do Senhor nos fala esconder a palavra. Nós precisamos guardar a palavra e citar a palavra. Quando Jesus foi tentado, o que o diabo fez? Ele atacou Jesus
toda. Amém, igreja? Deus, Ele é fiel, Ele cumpre os teus propósitos e os teus desígnios. Você não está sozinho diante dessa circunstância. Essa luta é para te fortalecer e não para que você venha ficar fracassado. E aconteceu momentos que eu me recordo que foi bastante marcante na minha vida. Um dia que a Isabela estava indo novamente para a cirurgia, ela tinha feito a cirurgia pela manhã, e à tarde ela retornou para fazer novamente a cirurgia. A Cinéia me ligou lá e veio para cá. Lá e veio para cá, porque a Isabela vai voltar de novo para a UTI. Irmãos, pensa numa cena mais triste. Uma cena mais triste. Cinéia veio ao meu encontro. É uma coisa assim, quando a pessoa não tem condições mais de chorar. Ela não chorava, ela gemia. Ela gemia. E eu não podia abraçar minha irmã. Porque quando você dá o abraço, você acalenta. Eu não podia abraçar minha irmã por causa do Covid. E eu coloquei ela sentada, ela falou, lá, eu não dou conta. A minha filha vai voltar de novo. Arruma um remédio para mim. Eu não aguentei, ela estava trêmula. E eu falei, mas Deus vai te fortalecer, Ciné, Deus é contigo. E eu orando, clamando ao Senhor, eu vou lá buscar o remédio. Vim em Vicente Pires, e de lá só clamando ao Senhor e só citando a palavra. Meus irmãos, o período que a Isabela passou hospitalizada, era o tempo todo ministrando a palavra que consolava e crendo nas promessas do Senhor. E quando o Senhor falou nesse dia que eu estava com a Neide, falando que ia desobstruir, que ia curar, eu tomei posse. Mas mesmo assim, depois a Isabela foi piorando. E às vezes eu falava, mas Senhor, tu falaste que ia curar a Isabela. O cenário está totalmente oposto. Mas eu repreendi em nome de Jesus. Eu falei, eu creio na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor passará o céu e a terra, mas a minha palavra irá se cumprir. Então a palavra de Deus é verdadeira. Teve um dia que nós passamos um momento muito difícil, que a Cinéia passou mal. Eu fui buscá-la no hospital, aí teve que a Ilma assumiu o lugar, e eu levei a Cinéia para casa, a Cinéia passando mal. Quando eu cheguei em casa, tentando verificar os medicamentos, levá-la no médico, o William começa a passar mal. O William é meu irmão mais velho, que tem problema de coração. Irmãos, foi uma guerra espiritual tão grande. Imagina emocionalmente como eu estava abalada. A Cinéia passando mal, o William passando mal, vomitando e passando mal. E a Lúcia, Ione, o William está passando mal. Como é que faz? Eu não sabia quem recorrer, se era a Cinéia, se era a Ilma. Olha a luta espiritual. E aí eu ouvi, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Eu vi nitidamente o Espírito Santo falou assim, leva o William para o hospital. Oh, glória a Deus. Falei, uau, leva o William para o hospital. Chama o VAR, que o VAR vai levar, e você só se preocupa com a Cinéia. Não é de mim mesmo, é o Espírito Santo conduzindo. E eu quero dizer para vocês, amados, que o Espírito Santo de Deus, ele te conduz diante da adversidade, diante das lutas. E aí eu chamei, o William foi, o VAR levou, então já menos uma preocupação. Eu pensei, olha meu Deus, se o William passar mal, ele está lá no hospital. E a Cinéia está passando mal aqui, eu estava tentando arrumar um médico para a Cinéia. Então era menos um problema, né? Então assim, as experiências que eu tive, que nós tivemos na minha casa foi tremendo. Eu creio, meus amados, que esse reboliço que Deus fez dentro da minha família foi para aumentar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Porque olha, eu falo, posso passar hoje, eu posso dizer para vocês, eu posso passar tudo, porque a luta me fez mais forte. A luta
que você está passando, meus amados, eu quero te dizer que você vai ficar mais forte. Nada é por acaso. Nada por acaso, porque muitas vezes Deus permite essa situação para você se aproximar mais dele, para você ter experiência com ele. E quando o Espírito Santo falou comigo que ia desobstruir, que ia curar a Isabela, e o Espírito Santo falou assim comigo: vai sair água cristalina. Uau, vai sair água cristalina. E o dia que o médico conversou com a Cineia, o médico falou: mãe, o dreno, só vamos tirar o dreno depois que a Isabela estivesse circulando água cristalina. Quando falou água cristalina, uau! Imediatamente veio a palavra que o Espírito Santo falou comigo, que ia desobstruir e que ia sair a água cristalina. Eu falei: Cineia, Isabela está curada. Olha o que o médico está falando e o que o Espírito Santo de Deus está falando, tá? Esse culto de hoje é um curso de entrega. O Espírito Santo está falando no meu coração. Não importa o que você está passando, entrega diante de Jeová Rafá. Ele está ouvindo o seu clamor, as suas lágrimas. Confia no Senhor, que no momento certo Ele irá te exaltar, porque Ele é fiel. Isabela demonstra isso. Ela é uma prova viva da cura. Não duvido nem um instante. De vez em quando a Isabela dá uma dor de cabecinha, aí a Cinela lá, e Isabela está curada. A minha convicção é tão grande: Isabela está curada. Isabela vai carregar isso para o resto da vida e falar: Jesus me curou. Glória a Deus. Obrigada pela oportunidade.